mobilidade, ciência, educação, inovação, saúde. Tudo que faz a diferença. Podcast Isso que Importa, com Alexandre Bueno. Olá, meus amigos. Esse é mais um episódio do podcast Isso que Importa, aqui da Rádio Nova Onda FM. Hoje eu tenho o prazer de receber o Rovilson Inácio de Souza e a Fátima Bourdignon, do Amor Exigente. Nós vamos falar muito de amor, de acolhimento. Sejam bem-vindos à Rádio Nova Onda, Rovilson, Fátima. Muito obrigado por esse período que vocês vão passar com a gente. Somos nós que agradecemos a oportunidade de divulgar o nome do Amor Exigente aqui em Mojimirim e na região. Isso mesmo. Somos nós que agradecemos, tá? Pela oportunidade de estarmos aqui falando um pouquinho desse programa que a gente tanto gosta. Fátima, Rovilson, eu queria saber, vocês contassem pra gente um pouquinho da história, de como surgiu o Amor Exigente. O Amor Exigente, ele surgiu através Ele chegou até o Brasil através do padre Haroldo Hans. Ele é um texano, né, que ele veio em 78 aqui para o Brasil, através da diocese dele, trabalhar aqui. E aqui ele começou a trabalhar com meninos de rua, né? O coração dele sentiu que ele precisava, ele foi por este caminho, trabalhar pela dependência química, os meninos de rua. E ele trabalhando com isso, ele sentiu a necessidade que as famílias também precisavam de ajuda. E numa das indas para os Estados Unidos, ele ficou conhecendo esse programa, que era feito por um casal de psicólogos, né? E ele ganhou um livro, chama Tug Love. Ele ganhou um livro, ele veio no caminho lendo esse livro e se encantou por essa proposta, né? Ele falou, é o que eu preciso para o Amor Exigente, é o que eu preciso para o Brasil, né? Para trabalhar aqui com as famílias. E nesta época, ele fazia um curso de yoga. E a dona Mara, que é a escritora deste livro aqui, foi fazer com a Núbia, foi fazer esse curso com o Padre Haroldo e conheceu o Padre Haroldo. E teve uma química entre eles, né? Trouxe a dona Mara, convidou a dona Mara para trabalhar essa proposta, porque ele tinha essa proposta, mas ele não tinha com quem trabalhasse. E a dona Mara, na época, ela andava muito triste, porque ela tinha perdido um filho, o Francisco, de 20 anos, estava no 2º ano de medicina, mas ele não era dependente químico, ele foi um acidente de automóvel por uma pessoa alcoolizada, né, que matou o filho dela, e ela andava muito triste. Aí ela pegou, abraçou essa causa, com a ajuda do Padre Haroldo, tal, eles passaram o livro para o português. A gente fala que abrasileirou o livro, né? Porque você sabe que o americano ele é bem duro, né? E o Brasil ele tinha que ser um pouquinho mais maleável. Aí ela abrasileirou o livro, pegou essa proposta e começaram os dois juntos a trabalhar essa proposta, né? E assim foi. O primeiro grupo em Campinas, e foi devagarzinho, foi se expandindo. E, Rovilson, como que começou aqui em Mojimirim? Então, aqui em Mojimirim, nós estamos comemorando 30 anos de grupo aqui em Mojimirim, né? Começou, como a gente havia dito lá no almoço, vou repetir aqui para as pessoas saberem, uma de nossas fundadoras procurou o Padre Haroldo em Campinas, como a Fátima já citou que já funcionava o grupo lá, porque ela tinha um problema sério com dependência química na família. E ela foi atrás de ajuda. Nessa visita em Campinas, ela conheceu o Padre Haroldo, conheceu o programa e teve a ideia de iniciar o grupo aqui em Mojimirim. Aí ela, junto com outra fundadora também, que é a Leila Ferracioli, elas fundaram o grupo de Mojimirim, de Amor Exigente de Mojimirim. E nesse período de início, teve bastante dificuldade, somente ela, depois vieram a Toninha, que é a mãe da Mônica, e a Rosângela, que é uma de nossas... A Toninha e a Rosângela são voluntárias até hoje. E elas deram continuidade ao trabalho, né? Com bastante dificuldade. Logo a Mônica e a Leila, por outras atividades que elas tinham, tiveram que abandonar o grupo. Abandonar não, deixar o grupo na mão das duas e para elas darem continuidade. Por um bom tempo esse grupo foi tocado somente pelas duas.
E até a gente comentou lá, se hoje o grupo está comemorando 30 anos, também se deve à perseverança, à persistência dessas duas, além dessas duas que iniciaram, dessas duas também que deram continuidade, que insistiram. E o grupo hoje chegou aos 30 anos, vários voluntários foram entrando, foram saindo, aquele processo natural de renovação, né? E hoje nós chegamos aí com mais ou menos 14 voluntários, né? Atendendo em Mojimirim toda segunda-feira no Salão Paroquial da Igreja de São Benedito, das 8 às 10 da noite, toda segunda-feira. Não falta um dia, seja Natal, Carnaval, seja o que for, toda segunda-feira, das 8 às 10 nós estamos lá. O Grupo Amores de Gente em Mojimirim completou 30 anos, né? No Brasil ele tem 40 anos, hoje já é um grupo internacional, saiu do Brasil para o mundo. O Rovilson, coordenador do Grupo Amores de Gente em Mojimirim. A Fátima, coordenadora regional de 5 cidades, né? De 5 cidades. Hoje o Rovilson comentou que são 14 voluntários ativos em Mojimirim. O Grupo Amores de Gente tem quantos voluntários, mais ou menos, hoje? Alexandre, no momento, são mais de 10 mil voluntários, né? Que nós temos no 10 Brasil, mil voluntários no Brasil como um todo. 14 fora do Brasil. Esparramado pelo Brasil, Argentina, Uruguai, Itália, Estados Unidos, né? Isso. Olha, é um grupo bem abrangente, né? Bem abrangente. E qual que é o principal foco? O principal foco de trabalho do Grupo Amores de Gente? Conta pra gente. Essa é uma pergunta muito interessante, porque assim, o Amores de Gente, ele surgiu, como a Fátima comentou, quando o Padre Haroldo percebeu que não adiantava ele tratar somente as pessoas que tinham o problema da dependência química ou de comportamento, porque elas voltavam para suas casas e encontravam o mesmo ambiente. Então ele, sabiamente, né, percebeu que precisava tratar também as famílias. Então o foco principal do Amores de Gente é tratar a família, cuidar da família, porque a família vai acolher aquele dependente químico. E para que ele possa trabalhar em cima da sua recuperação com maior sucesso, precisa que a família esteja preparada. Porque a dependência química é uma coisa muito séria, né, Alexandre? Ela não deve ser tratada de qualquer forma. Existem métodos, existem formas de você tratar a dependência química. É preciso muito cuidado, é preciso conhecimento, é preciso de um amor exigente. É preciso de um amor exigente, justamente. Então ele fundou o grupo com essa ideia. Depois disso, ao longo dos anos, também foi sendo incorporado prevenção, que é muito importante. Hoje o Amor de Gente trabalha muito com prevenção. O que seria prevenção? Chegar antes que o problema aconteça, né? Chegar em casais que estão iniciando sua vida de paz, chegar em casais que já têm filhos, mas que ainda dá para você evitar que um mal maior aconteça, né? Além de tratar o problema instalado, trabalhar também a prevenção. Começou com família, né? Depois foi para prevenção, que a gente acha muito importante a prevenção primária, principalmente. Uhum. Depois foi para cônjuge, tem os subgrupos, né? Cônjuges, que trabalha não só os pais, agora trabalha as esposas do dependente químico. Sim. Aí vai para Amores de Gentinho, que trabalha as crianças. Que já vai para de prevenção. Que já vai para a área da prevenção. E agora eu tenho sempre tempo que trabalho os avós. Tá. Porque a gente entende, né, que tem muitos avós tomando conta agora, né, que sendo a família. A família como netos, um todo é acolhida pelo Amores de Gente. Como um todo. Tá. E agora também a sobriedade, trabalha também o dependente químico. Temos salas para o dependente químico, coisa que não tinha antes, agora tem. Tá. Então, e Fátima, Rovilson, há quanto tempo vocês são voluntários no Grupo Amores de Gente e o que fez com que vocês entrassem nesse projeto, entrassem nesse grupo? Qual foi a principal motivação? Bom, eu estou no Amores de Gente desde 2010. Né? Já fazem 14 anos. O que me levou ao Amor de Gente é o que deve ter levado é o que levou a maioria das pessoas. Eu sou pai de um dependente químico em recuperação. Só por hoje a gente usa esse termo, né? Graças a Deus, só por hoje ele está em recuperação. Pelo mesmo tempo que eu estou no Amor de Gente, ele está em recuperação. Evidentemente que muitas outras coisas foram necessárias para que essa recuperação se tornasse possível, né?
o empenho dele, o grupo de narcóticos anônimos ao qual ele também participa. Mas o Amor Exigente foi um divisor de águas na nossa família e ajudou muito. Eu não tenho dúvida que ajudou muito na recuperação dele. Então, o que me levou ao grupo do Amor Exigente foi isso. Meu filho foi internado na fazenda do Padre Haroldo, em Campinas, e naquela época você era obrigado a frequentar um grupo. Obrigado. Hoje não é mais obrigado, né? Felizmente, eu acho que... Obrigar, não sei se seria o termo, mas as pessoas não têm a consciência do quanto é importante a família participar para ajudar na recuperação do seu ente querido e também para ajudar a recuperação da família, que também está doente. Naquela época era obrigado e a gente começou a frequentar o grupo. E eu abracei a proposta, percebi o quanto era importante para a recuperação do meu filho, o quanto aquilo estava fazendo diferença na nossa família, né? E de lá para cá a gente foi se envolvendo cada vez mais com o Amor Exigente, trabalhando pelo grupo, dando e recebendo, porque como a gente tem um lema, né, tem até o nosso logotipo, tem uma mãozinha, uma dá e outra recebe, né? Então a gente trabalha dessa forma, dando e recebendo do grupo. E ao longo desses 14 anos, as coisas não param, né? A gente vai sempre reciclando os pensamentos, porque a gente trabalha com comportamento. Fomos revendo os nossos comportamentos, que foi fortalecendo a reestruturação da nossa família, que foi fortalecendo a recuperação do meu filho, e hoje, graças a Deus, só por hoje, estamos bem, ele está bem. Todos nós temos problemas, e são problemas pertinentes à vida, sim, não aqueles que de forma estrutural, graças a Deus, foi superado. Graças ao Amor Exigente. Parabéns. Fátima? Eu também. Agora em 2024, faz 10 anos que eu estou no grupo, eu e meu esposo, né? Nós chegamos... A mesma história do Rovilson. Chegamos por conta de um filho, né? Dependente químico. Ficamos sabendo do grupo e estamos lá até hoje. A história meio que se repete, né? E meu filho também está em sobriedade já. Fez 9 anos que está em sobriedade, só por hoje também. Também frequenta os grupos dele, né, de autoajuda deles que ele precisa. E estamos aí até hoje. Os membros do grupo, eles são voluntários. E como você faz para se voluntariar, para participar do grupo? Uma boa pergunta. Uma boa pergunta, porque é até necessária a renovação, né? Isso é algo que é uma situação que... O nosso grupo hoje não tem tantas dificuldades, mas é preciso estar sempre atento a isso também, porque é um risco que todo grupo corre. Se não houver renovação, o grupo corre o risco de se enfraquecer e acabar perecendo, né? Para você assistir uma reunião de Amor Exigente, só precisa ter interesse pelo assunto, né? E nós estamos lá toda segunda-feira, das 8 às 10 da noite. Qualquer um que quiser assistir uma reunião de Amor Exigente pode estar indo lá, vai ser muito bem recebido, muito bem acolhido, vai conhecer o programa, vai conhecer a proposta, não paga nada para fazer parte do grupo. Enfim, é aberto a todos. Só tem uma situação que a gente orienta lá na entrada, quer dizer, o dependente químico, ele tem... Não é que ele não vai ser recebido, vai ser recebido também. E, inclusive, nós temos dependentes químicos que frequentam também a reunião. Só que para eles, normalmente o Amor Exigente tem um segmento, um grupo separado, né? E também tem outros grupos que cuidam mais do dependente. O nosso grupo ali é voltado especificamente para a família, né? Para a gente cuidar da família mesmo. Mas para a pessoa frequentar e ser voluntário, basta ela querer. Ela começa frequentando as reuniões, vai mostrando interesse, a gente vai recebendo essa pessoa, vai acolhendo, vai verificando quais são as suas habilidades ali e tal, ou desenvolvendo. Enfim, basta ela querer. A gente está aberto a todos. Quais são os principais desafios e dificuldades enfrentados pelo Amor Exigente para trabalhar com o acolhimento das famílias e do dependente químico aí em Mogi Mirim? Eu não digo desafio, eu digo que, assim, o acolhimento, nós acolhemos, né? A pessoa chega precisando de ajuda, ela chega, a gente acolhe a pessoa, só que a pessoa tem que ter o interesse de permanecer no grupo, né?
A gente fala muito isso. Não é só ir em 1 ou 2 reuniões que o problema resolve. A gente não tem uma varinha de condão ali que fala, seu problema está resolvido. Não, é toda uma programação, é uma mudança de vida que você tem que ter, mudança de hábitos, de comportamento. Uma construção, né? Uma construção, exatamente. isso. Essa é a palavra. Você tem que assistir, tem que ir frequentando as reuniões, vendo os princípios, né? E a gente tem muita dificuldade que as famílias permaneçam no grupo, porque mudar dá trabalho. Às vezes a pessoa está tá cômodo para ela, né? Tá difícil, tá doído, mas para mudar dá trabalho. Tem coisas que a gente muda e é isso que um pouco a dificuldade nossa é isso, as pessoas permanecerem no grupo. Mas quando elas permanecem e elas vão assistindo às reuniões, vão vendo, né? Elas ficam. A gente tem bastante gente que faz há muito tempo que está no grupo. Eu mesmo sou prova disso. Uhum. Cheguei na minha primeira reunião. É lógico que na primeira reunião que a gente vai, a gente fica meio assim, nossa, eu não vou dar conta disso tudo, né? E acaba se afastando. Mas se você permanece e vai, dá certo. A gente começa, é uma nova vida que a gente leva, sabe? É bem gostoso mesmo. E como o Grupo Amores de Gente se sustenta financeiramente hoje? Existe algum recurso governamental ou basicamente são doações? É uma boa pergunta também, porque eu falei aqui que não paga nada. De fato, não paga nada, tá? A pessoa que quiser frequentar a reunião, se ela não tiver condições de contribuir com nada, ela não precisa pagar nada. Tem muitas pessoas lá que não doam nada e a gente toca o grupo. Graças a Deus, os custos para a gente montar um grupo, se a gente tiver voluntários dedicados ali a trabalhar, oferecer o seu tempo e tal, porque a gente sabe que o tempo é um bem muito precioso, né? E a gente doa muito do nosso tempo em prol da causa. Pessoas assim, é bom diminuir bastante o custo. E isso acontece com o nosso grupo, por exemplo. Mas nós temos algumas despesas, sim. Nós temos a alocação do espaço da igreja, que na verdade eles nos cedem gratuitamente. Mas o espaço lá é tão bom, tem ar-condicionado, sala limpa, banheiro e tal, que a gente se sente na obrigação de fazer uma doação mensal. A gente tem essa doação mensal, a gente tem uma mensalidade com a FIAE, né, que é a Federação do Amores de Gente, que nós já comentamos, que congrega todos os grupos. Nenhum grupo de Amores de Gente pode existir sem estar vinculado, sem estar matriculado ali, registrado na FIAE. E isso, por que isso? Porque o Amores de Gente, ele é uma unidade. Como nós já falamos, tem no Brasil, fora do Brasil, tal, e ele funciona da mesma forma, igualzinho em qualquer lugar. Se você for numa reunião do Amores de Gente em Manaus e uma em Porto Alegre, a reunião vai ser igualzinha. Abertura, meio e fim, com o mesmo tempo de duração, com os mesmos princípios, tudo é padronizado. E essa unidade quem garante é a FIAE. A FIAE dá os treinamentos, dá os cursos, e a gente tem que ser vinculado à FIAE e pagar uma mensalidade por isso. Ela nos fornece a literatura, ela nos fornece treinamentos, capacitação e outras coisas mais. Tudo que é necessário para que uma coisa se mantenha unido. E isso tem um custo, esse é um dos nossos custos. A gente também tem algum custo, às vezes, com material. A gente tem custo de capacitação, porque às vezes, a FIAE ela nos dá esse curso de capacitação, mas isso é cobrado. Então, para que nós possamos falar em nome do Amores de Gente, a gente precisa de algum treinamento. Então, a gente faz esses treinamentos. Esse ano a gente não fez nenhum, né? Mas praticamente 1 ou 2 vezes por ano a gente faz algum treinamento. Tudo isso tem custo. Essas despesas a gente consegue levantar. Às vezes falta alguma coisa. Por conta disso, a gente faz algum evento. O ano passado nós fizemos a Festa do Pastel, que levantou, ali está o nosso tesoureiro, que é o nosso ministro da Fazenda. Levantou um fundo, graças a Deus, deu para passar o ano todo. O almoço não tinha um intuito financeiro, mas também levantou um certo fundo. Isso. Né? E tá lá, a gente toca assim. Agora tem alguns grupos que têm mais dificuldade. Não. Sim. E a gente passa toda a reunião, a gente fala que é a sacolinha, né? O mais importante é isso de falar. É a sacolinha. A gente passa uma sacolinha que a pessoa coloca lá o que ela pode, o que ela quer, né? E muitas vezes, por muitos anos, o grupo
Ele se manteve através dessa sacolinha. É o próprio voluntário que mantém o grupo. Entendi. Entendeu? Entendi. A gente não tem recurso de fora, é o próprio voluntário. Não Somos existe nós, recurso quem frequenta do governo, não a existe, sala. Não. Foi até, deixa eu... a Fátima lembrou muito bem que a principal resposta eu não dei. A gente oficialmente tem a sacolinha, que é da doação espontânea. Muitos grupos não conseguem se manter através da sacolinha porque tem menos voluntário, aí tem um pouco mais de dificuldade. O nosso até que se mantém, graças a Deus. Tá bom. Mas é só isso. O recurso de vocês oficial é esse. É esse aí. O resto depende da criatividade e do desempenho nosso. E se você me permite, uma coisa que a gente gosta de falar muito no grupo, esses eventos que a gente faz que acaba tendo um efeito colateral financeiro positivo, ele tem o poder de unir o grupo. Porque a gente trabalha junto, a gente enfrenta desafios juntos, a gente cresce junto, e eu acho que essa é uma das principais diferenças do nosso grupo. Entendi. E existe, junto ao Grupo Amor Exigente, existe a parceria com algumas instituições da cidade, no sentido de acolhimento ao dependente químico? Existem algumas parcerias com outros grupos que fazem esse tipo de trabalho também, ou não existe parceria nenhuma? Parceria, a gente até tenta ter. Por exemplo, a gente tenta... nós estamos agora, para essa semana, fazer uma reunião com o pessoal do CAPES, que a gente quer, né? O CAPES mande pessoas para cá. A gente tem uma parceria muito forte com o Narcóticos Anônimos e Alcoólicos Anônimos, né? Que eles mandam bastante familiares lá para a gente. Aí teria que ter com o CAPES, quem mais? Conselho Tutelar, né? A gente foi, esse mês passado, com aquele lá que faz da mulher, CRAN. A gente, né, tentou ter uma parceria com eles também, fomos lá fazer uma palestra, conversar, para eles mandarem para a gente, né? Entendi. A parceria são essas. Tá. Porque, na verdade, nós somos voluntários, né? Todo mundo trabalha dentro do grupo. Então, é difícil para a gente ir dia de semana, numa segunda, numa terça-feira, dia de comercial, ir nesses grupos. Então, os grupos teriam que mandar pessoas até nós numa segunda-feira, né? Ou no final de semana a gente fazer alguma parceria, fazer alguma preparação, alguma coisa. É isso aí. A nossa dificuldade com as outras instituições são essas. É o tempo hábil, né, da gente fazer. Vocês têm algum, por exemplo, qual que é o índice de sucesso na construção dessa nova vida do Amor Exigente com relação às famílias do dependente químico? Vocês têm esse controle do índice de sucesso nessa construção? Então, isso aí é uma coisa que varia de pessoa para pessoa. Depende do empenho muito dela. Porque nós temos certeza. Eu tenho certeza, a Fátima tem certeza. Primeiro que a recuperação depende de duas mãos, do dependente químico e da família, né? Porque não adianta nada a família fazer tudo certinho, se o dependente químico não quiser, não vai acontecer a parte dele. Mas a família tem o poder de fazer tudo que está nas mãos dela. E é isso que o Amor Exigente procura desenvolver dentro da família. Olha, o que você pode fazer, o que está dentro do seu controle, é isso. E o Amor Exigente trabalha com fatores de risco e fatores de proteção. O que são fatores de risco que você deve evitar? O que são fatores de proteção que você deve fortalecer? É assim que você deve agir, né? Aí entra até numa questão que a Fátima falou, em cima de uma pergunta sua, como é que as pessoas... acho que a pergunta foi mais ou menos se as pessoas continuam no grupo, não, e tal. Entra muito nessa questão. Quando a pessoa percebe que tem muita coisa que ela pode fazer, mas que isso vai tirar ela da zona de conforto, às vezes ela não quer encarar. Às vezes ela prefere deixar do jeito que está, que a responsabilidade é só do outro, ela não quer assumir a responsabilidade dela, né? E às vezes ela abandona até o programa, até o grupo. Porque não, isso não é problema meu, quem usa é ele, quem está errado é ele, e não assume a sua parte. Foi o que aconteceu comigo. Eu resolvi mudar porque eu precisava servir de exemplo para a recuperação. Eu falo isso com bastante honestidade.
porque foi exatamente o que eu fiz. Eu quero mudar muitas coisas na minha vida para que eu possa cobrar o meu filho da sua recuperação. Esse é o exemplo, né? Esse é o exemplo. Não sou perfeito, ninguém é perfeito, mas eu queria ser ao máximo o exemplo para que ele pudesse trabalhar a sua recuperação. E eu fiz isso. Para mim deu resultado. Entende? Então eu trabalhei muitos fatores de proteção, evitei os fatores de risco, procurei trabalhar. Se existe uma fórmula, essa é a fórmula. Agora, se vai dar certo, depende do outro, depende de você e depende daquele que está lá em cima. Né? Agora, o que está ao nosso alcance, o Amor Exigente oferece. Trabalhando um pouco mais essa questão do sucesso, mudando um pouco o foco da pergunta, quais são hoje os principais fatores que levam ao dependente ter uma recaída? Quais são os principais fatores que fazem com que você tenha, às vezes, em um determinado momento, um insucesso ou uma regressão, vamos colocar assim? Quer responder? Não, pode responder. Alexandre, né? Isso. É assim, a doença química era uma porque a dependência química é uma doença. A doença da dependência química ela é multifatorial. Isso quer dizer que, literalmente, tem multifatores. Tem fatores sociais, psíquicos, socioeconômicos, enfim. E ela pode agir de forma diferente nas mais diferentes pessoas. Mas, de uma forma geral, existe o que a gente costuma falar, os fatores de risco e de proteção dentro da família, que pode oferecer maior risco dele recair, é não trabalhar, ser permissivo, continuar, como o Padre Haroldo percebeu, continuar com o mesmo sistema, os mesmos hábitos, como você utilizou, os mesmos hábitos de antes, a mesma frequência, os mesmos lugares, os mesmos comportamentos. Se a gente não perceber que a gente precisa mudar, porque aquilo está influenciando de forma negativa, que aquilo está sendo um fator de risco, isso pode levar a recaída. Sim. O dependente químico sai de uma comunidade terapêutica. Porque ali, se a comunidade for séria, trabalhar muito bem os princípios, que eles costumam chamar de 12 passos, que eu norteio o NA. Ele chega dentro de casa, se ele foi bem trabalhado, com uma outra visão. Mas aí ele chega lá, a família não está preparada. Está com os mesmos comportamentos. O pai continua bebendo, levando o álcool para dentro de casa. A mãe continua com comportamentos inadequados, mentiras e tal, mentindo para o pai, um mente para o outro. Aquela bagunça. Isso é um fator de risco. Pode levar ele a uma recaída. Fatores emocionais, né? A doença é multifatorial. Fatores emocionais pode levar a uma recaída. Então, todo ambiente tem que ser trabalhado. Todo ambiente tem que ser trabalhado. Eu tive uma situação que eu achei que meu filho ia recair no início da recuperação dele. Ele se casou e logo teve um problema muito sério no casamento. Você falou, agora vai recair. Aí, graças a Deus, ele estava forte no grupo de apoio dele e nós estávamos forte no nosso grupo. Isso fez toda a diferença. Sim. Por isso que eu acho que funciona. Então são muitas coisas. Muitos fatores. A gente tem que estar sempre atento. Tá, é o ambiente que nos cerca, né? O ambiente que nos cerca está sempre nos proporcionando estímulos que podem ser positivos ou negativos em determinada situação. Exatamente. Mas você quer acrescentar alguma coisa, Fátima? Não, é só isso mesmo. E existe alguma faixa etária predominante hoje em Mogi Mirim, do Amor Exigente, de dependentes químicos? Alguma faixa etária que é mais estatisticamente mais predominante? Nós não temos essa estatística. Não, a gente não tem a estatística, mas a gente consegue perceber, assim, ter um vislumbre. Aliás, não é nenhum vislumbre, é uma visão até, de certa forma, até clara, né, Fátima? Porque ela atinge mais os jovens. O que chega pra gente lá, os pais que relatam a idade dos filhos, é 25, 21. Mas já está... Mas já no uso... No abuso já compulsivo. Porque quando chega no grupo, infelizmente o familiar, quando chega no grupo, já está no estado de abuso de álcool, né? Sim. Já a família já está toda desestruturada por conta daquela pessoa, né? Que tá fazendo abuso de drogas. Porque ela não leva só ela, né, para o fundo do poço, ela leva toda a família. Sim. Toda a família junto. Desestrutura totalmente o lar. E a gente percebe isso,
entre 20 e 25 anos, né, Rovilson? Que a gente vê bastante dentro do grupo. Mas eles começam antes. Mas começam bem antes. A experimentação é bem antes. A gente fica Faixa até feliz. de 16 anos, 14 anos. A gente fica até feliz quando chega uma pessoa lá, uma família, feliz assim, né? Fala, meu filho tem 14, 15 anos, estou sentindo que ele está já usando maconha e tal. Eu falei, puxa vida, você chegou na hora certa no grupo. Sim. Vamos trabalhar, né? Vamos trabalhar com isso, mudar algumas atitudes, trabalhar esse adolescente, ver o que está precisando, o que está faltando. Quer dizer, é muito importante a família muito presente, observando quando a o jovem, família percebe cedo já isso, sabe? E chega até o grupo para ter mudanças, né? Para ver o que vai acontecer. E a gente tem, assim, histórias dentro do grupo de sucesso. Da família que chegou com esse adolescente, Muitas, né? Muitas. A mãe cismada com o adolescente estava começando a mudar comportamento dentro de casa, deixando já de estudar, já abandonando a família, as festinhas da família, ficando mais na rua. Essas coisas, a família fala, sabe, com atitudes diferentes, deixando de fazer algum esporte. A mãe fala, poxa, por quê, né? E as famílias têm que se adaptar agora, porque a realidade mudou, né? Antigamente a gente não tinha o celular, não tinha essa individualização. A gente comungava mais de família, era uma televisão só, era todo mundo vendo um programa só junto, fazendo as atividades. Hoje a gente acaba acostumando cada um num quarto, e às vezes peca em não acompanhar de mais próximo. Aí, quando a família percebe isso e chega até no grupo, chega procurando ajuda, nossa, quase 100% mesmo de sucesso com esse adolescente. Como a gente tem casos lá, né? Sim, sim. E a família, né, trabalhando junto. Tudo que, né? Tudo junto. Que a programação propõe, né? E o Amor de Gente Mugimirim? Quais são os próximos objetivos para esse ano, para os próximos anos? Quais são as próximas metas de vocês? Uma pergunta interessante. Então, o Amor de Gente, a nossa ideia é tentar levantar mais voluntários, né? Trazer mais voluntários, porque vamos ser bem sinceros, depois da pandemia a frequência caiu bastante. Eu acredito que a frequência caiu por 2 motivos. O problema não diminuiu, tá? Sim. Pelo contrário, se agravou. Diminuiu, primeiro porque o nosso grupo já chegou a ter, Alexandre, uma média de 50 pessoas por reunião. Hoje está na faixa de 20, mais ou menos, né? O que é um bom número, porque a maioria tem até... Mas diminuiu em função também da pandemia, que as pessoas, acho que se deixaram um pouquinho de se preocupar com essas coisas, se retraíram um pouquinho mais. Isso a gente percebe na igreja, a gente percebe no NA, a gente percebe no Amor de Gente e outros grupos. E também aquela questão da obrigação para que você visite o seu ente querido, você tem que frequentar um grupo de apoio, que antes podia, aí depois teve uma lei que proibiu isso aí. E eu até acho que está certo, porque você não pode proibir ninguém de visitar o seu ente querido. Só que a família não tem essa consciência de que ele precisa estar conhecendo o problema para ele interagir de uma forma efetiva, ser mais assertivo. Ele precisa ser parte da solução. É parte da solução, e muitas vezes ele é parte do problema, pior ainda. Tá. E isso aí fez com que diminuísse bastante. Então, o nosso projeto é divulgar o grupo com situações como essa, né, com oportunidades como essa que vocês estão dando aqui, para a gente falar do grupo, eventos como aquele que a gente realizou. A gente faz isso para divulgar o grupo também, para trabalhar junto, para divulgar o grupo. A gente também tem parcerias que nós não comentamos. O ICA, ele também é um parceiro nosso, que a gente faz um programa de capacitação, treinamento para angariar voluntários, também pessoas para frequentar grupos. Então, esses são os projetos para que a gente possa estar levantando pessoas, né, e dando continuidade ao trabalho que, modéstia à parte, tem sido bem feito. Né? Agora precisa mais de mais divulgação e conhecimento. Esse é o nosso objetivo. Então, vamos aproveitar e fazer um convite para as pessoas, para as famílias que queiram participar do Grupo Amor de Gente. As reuniões são às segundas-feiras,
De que horas a que horas? Das 20 às 22 horas. Das 20 às 22 horas, o endereço? É no Salão Paroquial da Pastoral, na Pastoral da Igreja São Benedito. É aquela entradinha em frente à Santa Casa. Sim. Porque tem dois portões, o de lado, frente à praça, e o portão de frente à Santa Casa. Para ter acesso à sala do Amor Exigente, é o portão em frente à Santa Casa. Em frente à Santa Casa. Todas as segundas-feiras, das 20 às 22 horas. As famílias, as pessoas que queiram participar, de maneira gratuita. Não precisa agendar, não precisa ligar, nada. É só chegar lá e participar da reunião. Será bem acolhido, sempre tem alguma pessoa no portão para acolher. Tá bom. Tá? Então eu agradeço a presença de vocês. Eu queria colocar o programa Isso Que Importa, o podcast Isso Que Importa, à disposição de vocês. A Rádio Nova Onda também está sempre de portas abertas. Foi uma gratidão o tempo que eu passei com vocês hoje aqui para poder conhecer um pouquinho mais também desse projeto maravilhoso do Amor Exigente. E a rádio fica à disposição de vocês para quando vocês precisarem. Muito obrigado pela presença, Wilson, Fátima. Nós é que agradecemos. Nós que agradecemos a oportunidade. Esse foi mais um episódio do podcast Isso Que Importa, aqui da Rádio Nova Onda FM. Você pode acompanhar o podcast nas nossas plataformas de áudio e vídeo. Um grande abraço.